Daí, pessoal, mais uma resolução. Sejam A e B números reais positivos com um B diferente de 1. Se o logaritmo de A na base 2 menos 1 sobre o logaritmo de 2 na base B é igual a 6, então A sobre B é igual a. Bom, então ele tem aí esta igualdade. Logaritmo na base 2 de A menos 1 sobre logaritmo de 2 na base B, e isso é igual a 6. E ele está perguntando quanto é o resultado de A sobre B. Isso até parece meio estranho, porque eu não sei o valor do A, eu não sei o valor dessa base B, e aí o resultado de A sobre B, pelas alternativas, eu observo que se trata de um valor numérico, é um número. Então, mesmo sem o conhecimento do valor do A e do valor do B, parece então que é possível determinar-se numericamente quanto é o resultado de A sobre B. Então, vamos ver de que forma. Ele inicialmente aqui faz um comentário dizendo que B tem que ser diferente de 1. E realmente isso é só para garantir a existência desse logaritmo aqui, ó, porque na base do logaritmo não pode funcionar 1. Então eu já vou dizer para ti que essa base B do logaritmo no denominador tem que ser um valor positivo e ao mesmo tempo um valor diferente de 1. Então ele está me garantindo aqui de certa maneira que esse logaritmo ele é existente, né, dizendo que o B é diferente de 1. Como ele está me dizendo que A e B são positivos, B é diferente de 1, então está dentro das condições, né? B é maior que 0, ele já está me dizendo aqui, ó, são reais positivos, e é diferente de 1. A mesma coisa em relação ao A, que é o logaritmando. Então nota que o A, ele não precisou fazer nenhuma referência, só disse, o A é um número real positivo, porque nessa posição aqui de logaritmando, é justamente isso que é necessário para que o logaritmo exista, que o logaritmando A seja um número maior que 0, ou seja, que ele seja estritamente positivo. Ok. Bom, feita essa ressalva quanto ao enunciado, vamos para a resolução. Bom, dentro dessa primeira parte da igualdade aqui, eu tenho 1 sobre um logaritmo. Então, de certa maneira, isso me dá um caso particular. Por mudança de base, eu tenho uma espécie de propriedade, ou um caso particular, a partir desta situação de 1 sobre o logaritmo, o inverso do logaritmo. Então eu vou colocar aqui, ó, vou fazer isso como um rascunho. 1 sobre o logaritmo, vou colocar genericamente, ó, 1 sobre o logaritmo de um certo número x na base y, olha só, genericamente, 1 sobre o logaritmo de x na base y, isso pode ser reescrito como logaritmo de y na base x. Então, eu tenho essa igualdade, esse regime de igualdade entre essas duas expressões. 1 sobre o logaritmo, que esse 1 no numerador do logaritmo me faz? A troca do logaritmando com a base, ó, por propriedade, por particularidade. Tá? Eu não vou aqui fazer mostrar isso, por que isso acontece com a mudança de base, mas nessa questão é importante que tu conheça essa relação. 1 sobre o logaritmo, o x e o y eles trocam de lugar. E aí o andamento da questão fica mais leve. Logaritmo do número a na base 2 menos, então aplicando aquela ideia, ó, vou trocar aqui, ó, o 2 e o b de lugar. Então eu tenho aqui logaritmo de b na base 2, e isso é igual a 6. Ó, já deu uma melhorada. E aí eu observo que nesta forma de escrita eu tenho uma diferença de logaritmos. Logaritmo de a menos logaritmo de b, ambos na mesma base. E diferença de logaritmos por propriedade, vou te mostrar aqui também, ó, logaritmo do número a vezes o número b numa base c, isso é logaritmo de a
mais logaritmo de B. Ó, respeitando aqui, conservando essa base C. Ok. Então, quando eu tenho produto logaritmando, esse produto ele pode ser reescrito como uma soma de logaritmos. Tá, professor, mas aqui não é soma de logaritmos, é subtração. Bom, então a operação ou propriedade parecida com essa aqui, se o logaritmo na base C aqui for A sobre B, em vez de produto, divisão, A sobre B, isso pode ser reescrito como logaritmo de A menos logaritmo de B. Então é como se fosse a mesma propriedade. Aqui eu vou manter a base C, como se fosse a mesma propriedade. Produto no logaritmando, transforma em soma de logaritmos. Divisão no logaritmando, transforma em subtração de logaritmos. Então essas são as propriedades, as duas primeiras propriedades operatórias dos logaritmos. E aí eu observo aqui, ó, subtração de logaritmos. Então de onde é que veio a subtração de logaritmos? Veio da divisão no logaritmando. Então vou reescrever isso como divisão no logaritmando. Mantenho a base, logaritmo na base 2, e aí eu coloco aqui, ó, A sobre B. Igual a 6. É como se eu estivesse regredindo na propriedade, como se eu estivesse voltando, saindo da subtração para o quociente logaritmando. E aí, aplico o conceito de logaritmo pela regra prática. Ó. A base entra por baixo e volta na igualdade por cima. E aí eu tenho 2 elevado à sexta potência igual a sobre B, que é justamente o que ele está querendo. Ele está querendo o valor de A sobre B. E A sobre B é 2 na sexta, ou seja, A sobre B é 2, cuidado aqui com 12, né? Olha a letra A que ele põe, ó. 2 na sexta não é 2 vezes 6, 2 na sexta é 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2 e a última vez, vezes o 2, 2 na sexta potência. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, A sobre B igual 64, alternativa D. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.